A Janja acaba de ser completamente humilhada ao vivo durante uma entrevista lá no Japão. O povo brasileiro debochou da petista que virou piada a nível mundial. E para deixar o dia da esquerda, em especial dos petistas, ainda mais amargo, eu vou te mostrar que o ministro do Supremo Luiz Fux acaba de subir o tom de voz e calou a boca, não somente do Xandão, como também do ministro do Supremo Flávio Dino, desmascarando toda hipocrisia e saindo em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ah, e tem também a Globo completamente desesperada pelo fato de ser obrigada a ver o presidente Bolsonaro frente a frente, como um homem de coragem enfrentando nos olhos os seus algozes. Quando te perguntarem o que é coerência, respeito à democracia, à nossa Constituição, basta assistir o vídeo do Luiz Fux, ministro do Supremo, enquadrando geral. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se a tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo, depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo, e agora essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia que essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e por incompetência absoluta foram concedidas as ordens. Então eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para acolher essa premissa. É claro que essa declaração do Fux deixou todo o Supremo completamente desconcertado, a começar por Cristiano Zanin, que se perdeu inteiro. O ex-advogado do Lula e começou a sessão sem ler a ata neste segundo dia de julgamento do presidente Jair Bolsonaro, e foi corrigido imediatamente pela ministra Carmen Lúcia. Então chama a julgamento a petição 12... Desculpa, cumprimentando.
a ata foi lida? Eu peço à senhora secretária que faça a leitura da Só ata. para... Vossa Excelência já engatou direto, então. Desculpa, presidente, é Não, só uma mas- lembrança. Muito obrigado. Aí o nervosismo tá tão gigantesco por lá, pelo fato do presidente Bolsonaro estar assistindo na cara dos juízes que estão julgando ele, que o mesmo Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, resolveu, vamos dizer, num ato falho, ou talvez já anunciando que já está bem pré-determinado ali, de que eles não estão lidando com denunciados, mas sim com réus. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. O nervosismo não sobrou somente para o Zanin, como também para o Xandão, que observem a folha na mão dele tremendo mais do que vara verde. Agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março. Interessante, será que estava ventando muito ali dentro do Supremo? Vocês perceberam a mão dele balançando, tremendo bastante? Dessa forma aqui, ó, vou até pegar o papel aqui para poder mostrar para vocês, tipo assim, ó. Vocês perceberam? Tremendo? Será que tem alguém com medo ali, só porque o Bolsonaro tá acompanhando o julgamento? Enquanto isso, a Isban já está sendo, neste exato momento, completamente humilhada lá no Japão. Olha só a entrevista que ela deu. Obviamente eu vim com o SCAV, né, com a equipe precursora, inclusive para economizar passagem aérea, tudo. Mas que diferença que faria se o avião da FAB ia de qualquer forma? Porque se o avião da FAB ia de qualquer forma, você não ia precisar comprar passagem aérea. Não entendi. Quando o avião da FAB decola, cada pessoa que tá ali dentro tem que pagar a passagem? Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador e da ministra. Porque daí economiza com hotel, né? Viu, gente, como é bom uma primeira-dama que não gosta de gastar? E que economiza? Vocês viram como é bom uma primeira-dama econômica? As pessoas questionavam que eu não divulgava a minha agenda. Você vê, né, Janja, uma pessoa que nem tem mandato tem que divulgar a agenda. É o cúmulo da falta de privacidade, gente. Mas desde o início do mandato do presidente Lula, todas as minhas agendas estão disponíveis no Instagram. Mas fechou o Instagram? Você não fechou seu Instagram? Não tem como você checar um Instagram fechado. A gente só não divulgava no dia, fazia divulgação posterior à agenda acontecer. Mas daí não é agenda, é diário. A agenda você anota pra você não esquecer do compromisso. O caderno que você escreve como foi é o diário. Aí não é agenda, é diário. Mudamos o método para ficar mais transparente, mas nunca houve falta de transparência. Ai, que bom. A agenda agora vai avisar o que vai acontecer antes. Esses vídeos do Firmino Cortada são simplesmente impecáveis. A mulher resolveu fazer turismo mundial com o dinheiro do povo brasileiro. Desculpa que não, eu só fui lá pro Japão uma semana antes, sem agenda, sem nada, pra economizar, mas fui com o dinheiro do povo brasileiro, em avião comercial. Quem pagou a passagem? Nós, com o dinheiro dos nossos impostos, é claro. Ela não poderia esperar ir junto com o Lula, né? Não, teve que fazer turismo uma semana antes. E ainda acha que tá bonita na foto. É claro que a Esbanja está muito feliz com o julgamento de Jair Bolsonaro, até porque é o mesmo Bolsonaro que cortou as farras do dinheiro público, por exemplo, da Lei Rouanet, com auditorias, revisões das contas e dos contratos, diminuiu o dinheiro para ONGs, para tudo quanto é lugar que os petistas adoravam pegar pra poder, sabe lá fazer o quê, né? Cortou dinheiro pro MST, pro MTST do Guilherme Boulos e por aí vai. Então eles sabem que se Bolsonaro não puder disputar as eleições, eles vão continuar no poder. Mas só que eu tenho uma péssima notícia para vocês à esquerda, porque Michele Bolsonaro já aparece em muitas pesquisas de intenção de voto com mais de 5 até 10% de votos a mais, percentual a mais, em relação ao Lula. E detalhe, ela nem é oficialmente candidata a absolutamente nada, tá?